Boa noite a todos, bem-vindos. Já falei nos outros dias, para a gente é um prazer receber esse tipo de evento aqui na academia. Esse evento ele está dentro de um projeto que chama Casa da Palavra, que trabalha a interseção da literatura com as outras áreas. A gente já teve aqui discutindo cinema, dramaturgia, várias coisas bem interessantes. Vai ter mais coisa para frente. A gente vai trazer a Júlia Panadés, eu não sei se vocês conhecem, uma ilustradora, com a Ruth Silviano Brandão, para falar do Minotauro, que é um livro bem bacana, já vou aproveitar aqui e falar. Aliás, eu vou fazer propaganda antes, tá, da fala, porque semana que vem a gente também tem um evento interessante, eu estou vendo pelos temas dos quadrinhos, que é um evento do Via Mundo, que faz parte de uma programação associada do Museu Mix, que é um projeto circuito. E na semana que vem aqui a gente tem, a partir de segunda, uma exposição da Kika Soares, de fotos de pessoas com algum tipo de deficiência. E eu lembrei muito do Tomé, né, falando, você não era o que eu pensava, né? E a gente vai ter uma série de palestras, inclusive workshop para jornalista, para uma discussão e uma orientação de como abordar as questões de deficiências, né? Assim, porque há muito engano e, né, assim, a mídia fala de um jeito, enfim, tem várias coisas. Eu acho uma discussão, eu estou fazendo essa coisa porque eu acho, de fato, uma discussão muito interessante, principalmente esse workshop, que é para jornalista, mas é aberto. E depois tem palestra, lançamento de livros. Então, esse tema vai ficar aí a semana que vem. Esse workshop é na quinta-feira, acho que 5h. Depois vocês podem, eu não tenho direitinho aqui, não, mas eu acho que é um tema legal, né, e eu estou falando aqui porque eu vi ali várias questões, né, temas de quadrinho que tratam isso, e realmente, para quem não tem uma deficiência ou não convive com alguém, é muito difícil a gente ter essa dimensão do que é, né? A gente não consegue saber, a gente vê pelo olhar da gente e acaba, obviamente, isso é natural, dando umas grandes manotas, né? Assim, ou invadindo outro, ou, enfim. Bom, mas então vamos lá. Já fiz a propaganda. A programação desse mês está incrível. Também queria falar com vocês que a gente vai ter, que também, acho que eu falei ontem, né, do cordel. A gente vai ter uma exposição de cordéis do século XVII, XVIII e XIX, cordéis portugueses, em novembro. Então, vocês fiquem de olho, que é imperdível. Essa coleção não vem para o Brasil com facilidade. A gente conseguiu... A exposição vai ficar aqui só 3 semanas, porque é o tempo que ela pode ficar aqui. Então, acho que vale a pena. É realmente uma coleção muito impressionante. Então, vocês fiquem de olho. Bom, mas eu estava falando do programa Casa da Palavra, que é da academia, e que é um programa patrocinado pelo Instituto Unimed, por meio dos cooperados, com a patrocínio da CBMM, pela Lei de Incentivo Rouanet. Esse encontro que teve, né, já é o terceiro, agora é o terceiro e último dia, que foi lindo, só foi possível, de fato, pela parceria com a Aliança Francesa. Eu agradeço, o Lucas está aqui hoje, e o Autêntica, né, já também comentei, não é da nossa praia, nenhum acadêmico mexe com quadrinhos, e nem então, assim, é de extrema importância a gente se associar e dialogar com quem está nesse universo e entende disso, e vai falar disso, e vai propor essa discussão muito melhor do que a casa. A casa, de fato, ela recebe. Então, acho que isso é uma coisa importante de colocar, né? Porque o fato de ser academia não significa que entende tudo de forma alguma, e nem tem intenção, e nem vai
nem vai acontecer. Assim, então, é um pouco isso. Eu não vou demorar muito, vou falar um pouquinho do Eduardo. O Eduardo é autor e editor, acho que todos aqui conhecem. É co-criador, junto com Luiz Felipe Garrocho, do projeto Mundo Aberto e dos livros Achados e Perdidos, Cosmonauta, Cosmo e Quiral. Trabalha com desenvolvimento de projetos gráficos, com a Lu também. Fiquei sabendo ontem, descobri isso ontem. Direção de arte para animação, é assistente de coordenação do FIC, do Festival de Quadrinhos de Belo Horizonte. A Lu, para que ela nasceu em 1988, eu lembro disso direitinho. Então, ela começou a publicar quadrinhos em 2010, em seu blog pessoal. No ano seguinte, lançou o Mixtape, uma coletânea de mini-gibis, que contam a história da sua relação com a música, que você não falou, e hoje eu vou perguntar. Tá? Fiquei muito curiosa. Vou sentar ali e vou perguntar. Em seguida, foi convidada para contar, junto com o irmão Vitor Cafage, uma história original da Turma da Mônica, na Graphic MSP Laços. E, em 2015, eles publicaram o livro com a continuação dessa história, que recebeu o nome de Lições. Pela editora Nemo, e em parceria com a Bruna Vieira, publicou... Isso aqui vocês têm que explicar direito, né? Tem a Bruna Vieira, mas tem essa parceria aí também, né? Não tem? Publicou Quando Tudo Começou e O Mundo de Dentro, que é um nome lindo. Obrigada. Então, vou deixar vocês com eles. Hoje eu já fiz muito, porque, de fato, eu estou muito emocionada com esse encontro. Eu queria agradecer muito a vocês. Obrigada a todos. Boa noite, tudo bom, gente? A gente queria muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Agradecer muito o convite da Aliança Francesa, bom poder te agradecer pessoalmente. Agradecer o convite da Academia Mineira e da Editora Autêntica. É muito maravilhosa essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Isso, obrigado mesmo. E que bom que vocês vieram. Vocês são mais legais que as outras pessoas que não vieram. Quer começar, amor? Pode começar você. Bem, hoje a proposta que eles fizeram para a gente é falar um pouco sobre o nosso processo de trabalho. E bem, a gente ainda está começando, a gente está falando disso agora, né? A gente está começando, a gente faz quadrinho, vai fazer 7 anos. 7, 8 anos, 7 anos. 7, 8 anos. Mas 7 anos é muito pouco. Assim, a gente tem alguns livros publicados, a gente teve algumas experiências, e o máximo que a gente pode fazer é compartilhar com vocês como é que foram essas experiências específicas. A gente não tem as respostas de como é fazer quadrinho, então é realmente para falar do nosso processo, que eu tenho certeza que é muito diferente do de todo mundo, porque cada processo é exclusivo de quem faz. O meu processo é diferente do da Lu, e qualquer pessoa que já fez um quadrinho na vida sabe que tem que desenvolver alguma coisa na cabeça para conseguir chegar no final do que começa, porque dá um trabalho danado. Isso até agora foi o que eu aprendi nesses 7 anos. O quadrinho dá um trabalho danado. E aí? Como é que você está, meu bem? Está bem, eu sei. Realmente, e também ao longo desses 7 anos foi mudando muito o processo, né? Porque é muito diferente de trabalho para trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a fazer quadrinhos, a pensar, a descobrir meu jeito de fazer mesmo, eu levava muito em conta aquela ordem mais que a gente já conhece melhor, a ordem de se fazer um quadrinho, né? Primeiro você escreve um roteiro à mão, tem gente que é super organizado, faz... Eu gostei do tem gente que é super... que faz o texto divididinho, tipo, página 1, quadro 1, acontece isso e isso. Tem gente que tem um processo mais solto, que é o caso do meu irmão mesmo, o Vitor, ele faz como uma redação de escola mesmo.
Aí, depois de fazer esse texto, esboça os thumbnails, o layout, né, que cada um chama de um jeito, que é bem um esboço mesmo, assim, de como é que vai ser a ideia geral da página. Depois disso, faz o lápis dos desenhos, depois passa a caneta ou o pincel, né, uma tinta preta. Essa arte final. A arte final, isso mesmo. E depois colore de alguma forma. E eu lembro de começar a fazer quadrinhos e tentando seguir esses passos. Só que isso não funciona para mim de jeito nenhum. Eu sou extremamente bagunceira e principalmente no começo eu não tinha disciplina para fazer isso todos os dias, seguir essa ordem, tantas horas por dia para fazer tal etapa, tal etapa. E isso no começo me desgastou muito, assim, porque eu já comecei achando que eu estava fazendo errado. E depois, quando eu finalmente vi um primeiro quadrinho meu pronto, assim, eu falei, funcionou. Ninguém vai poder falar que está errado, né? Ele existe. Existe, deu um resultado. E aí eu continuo fazendo tudo misturado até hoje. O que eu faço, basicamente, é misturar todas as etapas mesmo. A gente tem até algumas páginas para mostrar, mais para frente a gente vai mostrar o processo com imagens, para vocês visualizarem melhor. Mas a minha parte, tanto de desenho quanto de criação mesmo, às vezes eu começo a página não tendo nem metade dela decidida ainda. Eu sei que vai ter um quadrinho assim, aí eu faço esse quadrinho. Depois, a partir daquele começo, uma ideia vai puxar a outra. É mais ou menos no chute mesmo. Como é que você faz, amor? O meu caso é um pouco diferente porque eu não trabalho sozinho. Assim, eu não gosto muito de trabalhar sozinho. Meus quadrinhos eu faço ou com a Lu ou faço com o Luiz Felipe Garrocho, que é o Lipão, que é meu parceiro de trabalho, assim, e eu faço os quadrinhos todos com ele. E o nosso processo é bem bagunçado no sentido de a gente senta, conversa sobre o que quer fazer, e aí ele já começa a esboçar um layout, aí a gente faz tudo junto, assim, um dando pitaco, a gente fala que é uma ditadura amigável, assim, porque se um não gosta de uma coisa, a gente com certeza vai cortar aquilo, né? Então, se eu não gosto de uma coisa, eu mudo, se ele não gosta de uma coisa, ele muda, e a gente não precisa ficar discutindo por causa disso e tal. São duas pessoas fazendo, a gente quer um trabalho que agrade os dois, não faz sentido ter uma coisa ali que não seja legal para um dos dois. Então, assim, a gente briga muito, mas por causa de filme, série, que a gente nunca concorda. E por causa dos quadrinhos também, mais menos. E, para mim, quadrinho... Acho que para você muito veio do seu irmão, né? Do Vitor, que fazia, e você foi fazer também. E mudou muito depois, né? Assim, você começou fazendo com ele e depois acho que mudou um pouco. Mas aí depois você conta direitinho. É legal falar disso. Mas para mim quadrinho tem muito a ver com desenho, porque desenho para mim é um negócio sagrado, assim, é o meu jeito de conversar com o mundo, é o jeito que eu entendo melhor as pessoas, que eu entendo melhor como conversar com as pessoas e tal. Então, o quadrinho começou para mim do desenho, e a primeira coisa que me chama a atenção em qualquer quadrinho, claro. Mas achei bem legal o que o Arnaud falou ontem de não ter esses preconceitos. Assim, eu tenho vários com visual de quadrinho. Assim, eu olho e falo, mas eu tenho enfrentado mais e lido bastante coisa e me surpreendido muito. Mas toda a ideia do quadrinho para mim veio a partir do desenho e de como lidar com isso, como trabalhar com isso, e como criar imagens que conversem com as pessoas da melhor maneira possível, porque é um processo de comunicação, eu acho. Assim, tem uma coisa que eu odeio falar, né? Reclamar, estou aqui, que é colocar as coisas no status de arte para que elas tenham valor. Isso é tão bom que é uma obra de arte. Por quê? Por que isso não pode ser um entretenimento bom? Por que isso não pode ser um quadrinho bom?
E eu vejo o quadrinho como uma forma de comunicação. E, para mim, uma das melhores... Para mim, que funciona pessoalmente como uma forma ótima de me comunicar com o mundo subjetivo das pessoas. Eu falo, olha, isso é o que eu penso, o que eu acho, isso não é uma verdade absoluta, e eu estou disposto a colocar isso aqui nesse quadrinho para você ler e o seu mundo subjetivo conversar com isso e mudar ou não, mas assim, aí o quadrinho continua a partir do momento que ele vira uma coisa. E agora eu já estou divagando, vai lá. Não, a gente estava conversando isso outro dia, né? Porque até mesmo pelas nossas falas aqui, a gente fala muito de quadrinho ser uma linguagem. Eu lembro que até quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu defendi isso, que quadrinho é uma linguagem. Aí eu perguntei para você outro dia por que você não considera linguagem, por que você chama mais de comunicação. Me fala tudo que você falou naquele dia. Foi muito lindo, porque você falou que é mais de uma linguagem e uma conversando com a outra, né? Eu acho que quadrinho, não só quadrinho, mas cinema também, eu acho que trabalha com a apropriação de várias linguagens. Então, eu não chamo o quadrinho de uma linguagem, eu chamo o quadrinho de uma forma de comunicação, porque eu acho que formas de comunicação, como forma de comunicação, abrange mais aspectos do que só como uma linguagem. Uma linguagem é uma coisa extremamente complexa, claro, mas eu acho que o quadrinho ele trabalha com várias linguagens e com a apropriação de várias linguagens. E eu não vejo por que assim, chamar essa apropriação toda de uma linguagem específica dos quadrinhos. Eu acho mais legal que seja uma forma de comunicação. Acho que produção de entretenimento eu vejo como uma forma de comunicação e eu acho muito legal que seja assim. Olha, isso existe para que as pessoas conversem umas com as outras. Isso não existe para eu pôr num pedestal e todo mundo me admirar. Isso existe para eu colocar na banca, na livraria, e isso virar uma conversa minha com quem vai ler isso. Eu acho muito mais interessante esse aspecto. Então, eu insisto que é uma forma de comunicação mesmo. E isso não é uma coisa que você primeiro pensou isso e depois você foi fazer seus quadrinhos, né? Isso você foi descobrindo à medida que você foi desenvolvendo seus trabalhos, né? Ela é jornalista. Você tem que falar também. Eu estou mais à vontade de perguntar. Eu acho que é normal, eu acho que pode mudar essa visão ainda também, né? A nossa visão de como é que é, do que a gente faz, ela muda constantemente. Eu já odiei fazer quadrinho, já odiei desenhar, já tive raiva disso tudo. Acho que hoje, depois eu comecei a trabalhar com publicidade, trabalhei 13 anos com publicidade, e nesse período eu odiei desenhar, claro, porque eu acho publicidade um inferno na Terra. É para amenizar? Não. E eu acho mesmo. E eu parei de trabalhar com publicidade porque estava me fazendo mal, não tinha nada a ver com o desenho para mim. E aí, mesmo depois que eu comecei a fazer quadrinho, o primeiro quadrinho foi sensacional. Eu falei, não, que legal, é muito legal fazer quadrinho. Foi Achados Perdidos, a gente ainda teve a experiência de fazer via crowdfunding, via Catarse, e todo mundo estava empolgado e tal. Então, assim, foi muito legal. Dizer 220 páginas em 6 meses. Nunca mais na minha vida eu consigo fazer isso, nem se eu quiser. Mas eu estava muito empolgado. E aí saiu o livro, que legal. E depois o segundo livro já foi muito mais difícil de fazer. Porque já tinha uma série de outras coisas envolvidas ali que não era só fazer aquele quadrinho. E aí vai cansando. E aí hoje eu estou muito feliz de novo fazendo o Mundo Aberto, que é o projeto que eu estou trabalhando atualmente, que aí não está vinculado a nada. Assim, não sei necessariamente se é por isso, se é pelo fato de não ter uma editora, não acho que seja isso necessariamente. Mas é um projeto que fez eu voltar a gostar de desenhar, fez eu voltar a gostar de fazer quadrinho e tal. Então, como é que foi fazer o seu primeiro quadrinho? O primeiro... Impresso. Já adulto, tá. Já adulto, não, conta da turma. O primeiro?
O primeiro, na verdade, eu vou pular o Pantozelos, então. E aquele outro também, vou falar de mixtape. Não, vou falar do Pantozelos. Eu comecei... Não, vou falar de tudo. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer, né? Eu lia muito quadrinho, eu contei um pouco sobre isso ontem, né? Lia muito, muito quadrinho, muito mesmo. Mais do que qualquer outra coisa que eu fazia na minha vida. E eu tinha a pretensão de conseguir fazer gibis também, né? Histórias em quadrinhos. Com 5, 6 anos, eu tinha decidido que eu ia ser desenhista, quadrinista. Eu ia ser desenhista do Maurício de Souza. E aí eu criei meus próprios personagens, que eram muito parecidos com a Turma da Mônica, inclusive. Eu era muito pretensiosa mesmo, né? Porque eu lembro que eu criei meus personagens e eu já tinha feito tipo o banner do parquinho da minha turma, que ia ter tipo o Parque da Mônica, e já tinha você não ia gostar de mim, né, amor? Já comecei já fazendo publicidade em vez de quadrinhos. Ainda bem que a gente se conheceu mais tarde. E, enfim, era uma diversão muito grande para mim fazer essas histórias quando eu era criança. Era um amor muito grande. Mas à medida que eu fui percebendo que eu era a única criança fazendo isso, porque eu fui crescendo e as outras crianças foram tendo outros interesses, né? Que é muito natural. Mas aí eu fui desenvolvendo o meu desenho, que é o que teria acontecido com todas essas outras crianças também, se elas não tivessem parado de desenhar. E, em algum ponto, eu virei tipo a desenhista da turma e tal. A partir do momento em que isso virou isso teve um peso, assim, esse título, a desenhista da turma da 3ª série do Colégio Sagrado Coração de Jesus, eu já comecei a ficar muito estressada fazendo quadrinhos. Aí eu parei ainda pré-adolescente, criança, parei de desenhar muito, parei de gostar, porque foi virando uma obrigação, assim, ter que me provar cada vez melhor e tal. Foi uma parada muito precoce, né? Mas esse ciclo de ama desenhar, odeia desenhar, ama desenhar, odeia desenhar, é uma coisa que está se estendendo até hoje, né? Agora, com 29 anos, eu me pego repetindo, nessa espiral mesmo. Mas, claro que a cada volta que a gente dá, a gente aprende mais coisas, né? E é bom que esse amor sempre volta. Então, depois que eu parei, quando criança, adolescente, eu voltei a desenhar já na faculdade, já adulta, porque, assim, eu morando com os meus pais e meus irmãos, a coleção de quadrinhos que tinha na casa, eu não tinha minha própria coleção, né? Meu irmão mais velho colecionava revistas da Turma da Mônica, da Disney, e o meu irmão do meio, que é o Vitor, que é meu parceiro de trabalho hoje em dia, colecionava Marvel DC. E nunca parei de ler a Turma da Mônica e nunca me interessei pela coleção dos quadrinhos de super-heróis. É uma coisa pessoal mesmo, assim, não conversava comigo diretamente. E de quadrinho meu mesmo, eu tinha alguns mangás só da Sakura. E foi isso por anos, assim, um interesse que ficou estagnado ali. E aí, já com os meus 20 e poucos, o Vitor, meu irmão, começou a colecionar outro tipo de quadrinhos. Ele comprou Retalhos, que é uma graphic novel linda, do Craig Thompson, que foi publicada aqui pela Companhia das... Como que chama? Quadrinhos da Companhia, né? Quadrinhos da Companhia. E depois de muito, muito tempo, esse foi o quadrinho que fisgou a minha atenção de novo, assim, que provocou assim aquele estranhamento mesmo, assim, tipo, nossa, isso é bem diferente. Não sabia que dava para contar esse tipo de história em quadrinhos. Não sabia que dava para fazer uma sequência
mostrando um gesto pequeno, uma delicadeza, uma coisa assim que a gente percebe no dia a dia, parece uma coisa insignificante, mas é lindo como que quando você coloca isso em quadrinhos, isso não é que ganha um valor, você percebe o valor que tem nessas coisas. E quando eu vi isso em retalhos, eu falei, nossa, isso é demais. Se eu fizer quadrinhos, eu quero fazer assim. Ah, quer saber? Eu quero fazer quadrinhos assim. E isso combinou com a época do FIC, que estava... era 2009. Não, foi 2009 esse. Combinou bem nessa mesma época. Aí eu fui no festival, né? O FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos, daqui de BH, o melhor festival de quadrinhos do planeta. E é de verdade. E lá, vendo o pessoal fazendo muito quadrinho e muito empolgado, vendendo os quadrinhos, muito apaixonado assim, eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso. Aí eu comecei a fazer aí. Aí eu comecei publicando num blog uma tirinha por semana, que era o esquema que meu irmão já vinha fazendo. E que estava funcionando, eu falei, vou fazer igual. E, bom, vou passar rapidinho por essa parte, porque não deu certo. Aí os fracassos a gente pula, né? Bom, aí eu publiquei uma tirinha por semana, por pouquíssimas semanas. Esse formato não funcionou para mim, mas quando eu comecei, eu voltei a apaixonar de novo, né? Por fazer quadrinhos. Naquele esquema que eu falei, sentindo que eu estava fazendo na ordem errada, tudo bagunçado, ainda mais em comparação com meu irmão, que é tão sistemático, ele faz tudo muito organizado. Nossa, o Tim dá até raiva. Ele é tão cuidadoso com as coisas dele que ele nem deixa uma página de quadrinho, uma página de desenho assim solta, tomando ar, porque ele fala que pega a umidade e aí depois o lápis não fica a mesma coisa. Ele cobre as páginas dele, assim, é todo cuidadoso. Nossa Senhora, eu morro de medo de pegar nesse negócio dele. E eu sou meio largadinha, né? Você conhece, né? Mas aí eu estava curtindo fazer, mas à medida que o pessoal começou a ler minhas tiras no blog, aí eu já travei de novo. Eu falei, puxa, já tem gente vendo. Travei completamente. Aí falei, vou experimentar de outro jeito. Qual foi a sua pergunta? Como foi fazer o meu primeiro quadrinho? Tá, vou falar de mixtape, então. Que foi praticamente a coisa seguinte. Aí, quando eu vi que não estava dando certo, eu falei, vou experimentar um outro formato. Algum que eu possa ficar mais tempo trabalhando nele, porque fazer uma tirinha por semana era um susto que eu me dava toda semana, assim, ai, meu Deus, tem que publicar, ai, meu Deus, todo mundo vai ler, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí não estava rolando. Aí eu pensei num formato impresso, né? Pensei em vou fazer um fanzine para poder publicar no festival seguinte de quadrinhos, que seria em 2011. Aí, isso a gente já estava em maio de 2011, assim, e do mesmo jeito que eu faço as coisas de um jeito meio bagunçado, tudo ao mesmo tempo, a minha cabeça funciona assim também, porque a ideia do mixtape, que é esse quadrinho que eu vou falar agora, eu não fui pensando aos pouquinhos e desenvolvendo esse pensamento e tal. Eu costumo comparar, vou fazer a minha clássica comparação, de como é que funcionam as ideias para mim, como que é ter uma ideia. Eu não sei se vocês já cozinharam nhoque, vocês já fizeram massa de nhoque. Você faz a massa, né, normal, e aí você estica ela assim, e depois você pica aqueles negocinhos. Aí você coloca para cozinhar esses quadradinhos de massa. E aí eles ficam no fundo assim da panela, cozinhando, cozinhando. E aí, de repente, sobe um, assim. Aí é porque ele está pronto. Só que, assim, você não vê isso acontecendo. De repente, ele sobe, ele fala, estou pronto. E aí, com as ideias, é assim também. Elas ficam cozinhando, assim, no subconsciente. Eu estou lá vivendo minha vida, tomando banho, escovando dente. Aí, de repente, opa, olha só, veio uma ideia boa. E foi assim que veio a ideia do mixtape. Veio, na verdade, primeiro a ideia do objeto, que é uma caixinha do tamanho de uma fita cassete, assim,
E eu colocaria 4 mini livrinhos assim, em quadrinhos, 4 mini gibis, e todas essas histórias falariam sobre algum aspecto da minha relação com música. O que é música para mim? Um aspecto mesmo. Cada história seria sobre uma coisa. E aí teria conexão, né? A caixinha em formato de fita cassete, mixtape. E aí primeiro veio a ideia do objeto. Aí eu falei, nossa, genial, vou lançar no FIC, que é em novembro. A gente está em maio. Então, eu tenho que fazer tantas páginas por dia, tem tudo bonitinho. Aí eu entrego em outubro, imprimo e lançou. Aí tá, eu estava super satisfeita com a minha ideia. Foi passando junho, julho, agosto. E eu estava, não, genial, uma ideia. Amanhã eu começo. Amanhã eu faço as contas de novo de quantas páginas eu tenho que fazer por dia. E aí, eu não fazia nada, né? Eu sou muito enrolada. Algumas coisas eu fazia, algumas coisas que eu tinha vontade de desenhar, tipo, a gente curte desenhar certas coisas, né? Então, eu gosto muito de desenhar objetos simples, close nas pessoas, que é bem fácil de desenhar. E aí eu desenhava esses quadrinhos que iam ser prazerosos e ia largando assim. Aí, quando chegou a vésperas de entregar, eu estava desesperada, tendo que terminar o quadrinho. Tinha histórias que eu nem sabia onde que ia chegar. Decidi de última hora e entreguei. Foi assim. Nossos quadrinhos de 2011 ficaram prontos, de todo mundo que estava fazendo quadrinho junto em 2011, ficou pronto no dia que começou o FIC. Os quadrinhos estavam sendo entregues enquanto o festival começava, assim. Foi bem emocionante. Tudo grudado de tinta. Mas foi legal. Mas eu perguntei porque, quando a gente fala processo de produção, parece um negócio muito estabelecido, mas para cada livro é completamente diferente, assim. Mesmo o meu desenho, eu não quero fazer o mesmo desenho para todos os livros, assim. Eu não tenho tanto interesse nisso, assim, de desenvolver um estilo específico e ser a pessoa reconhecida por aquele estilo de desenho. Eu gosto de pensar o desenho como uma coisa viva que atende àquela história. Então, cada história pede um desenho diferente. Eu ia adorar poder fazer mais na mão, mas eu acabo que eu faço 100% dos meus quadrinhos, quase 100% dos quadrinhos digitais. Eu não vejo tanta diferença do digital para o manual, mas eu tenho um pouco mais de prazer de fazer o manual, né? Fazer... Não é manual, os dois são manuais, né? Eu não desenho com o pé no computador. Tradicional. E esse processo de produção ele vai se adaptando. Para cada livro, a gente vai aprendendo uma coisa nova, um jeito diferente de fazer. Eu trouxe como é que foram os últimos livros nossos, né? Os últimos quadrinhos que a gente fez um apanhado assim, de como é que foi fazer eles. Quer falar mais? Quer mostrar? Eu falei muito já, vai você agora. Não vai dar para ler, mas é porque essas duas primeiras passagens ali são do Mundo de Dentro, que a gente fez um extra no final do quadrinho, falando como é que é o processo de fazer esse quadrinho da Bruna, como é que foi fazer. Ali embaixo tem o Arnaud, ali, ó. Não sei se pelo menos ele dá para reconhecer ele. Foi você que desenhou essas páginas. Sim, só essas duas, porque o resto tudo foi você. Conta pra gente aí como foi, porque não dá para eles lerem. Ah, tá. Bom, vou falar mais um tantão de novo, desculpa. Esse trabalho com a Nemo é a partir de vivências da Bruna Vieira mesmo, né? Da adolescência dela. Antes dela se tornar uma escritora famosa, uma blogueira famosa. Então, o processo para fazer ele é o seguinte: eu conversei com a Bruna por alguns dias, ela me contou histórias da adolescência dela, experiências, micos, inseguranças, desejos secretos, falou tudo, falou loucamente. E foi muito legal, porque ela foi muito aberta desde o início, assim, ela não estava tipo posando de nada, foi muito muito sincera mesmo, o que é só legal para
ajudar o processo todo, né? Ia ser muito difícil fazer um livro se eu sentisse que estava contando uma mentira. Então, depois que ela me contou de tudo, aí eu organizei mais ou menos numa ordem não lógica, assim, mas uma ordem que dava uma narrativa legal, né? Essas histórias, porque ela me contou fatos soltos, né? A vida é bem bagunçada mesmo, então aí eu tentei dar uma organizadinha, mas que ainda deixasse as coisas abertas. E aí eu fiz um roteiro a partir dessas histórias, mandei para ela aprovar, mandei para os editores aprovarem, o Arnaud e a Carol estão ali dando ok. E aí, depois disso, aí eu agarro para desenhar. Aí fico alguns meses desenhando a história toda, porque são, acho que 80 páginas, né, de quadrinho, então precisa de alguns meses. E são meses em que é a única coisa que eu faço, e eu não mostro para os editores até estar pronto, porque, como eu expliquei, eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, eu literalmente faço todas as páginas do livro ao mesmo tempo. Vamos colocar que são 80 páginas. Até a véspera da entrega, eu não tenho nenhuma página pronta, porque todas têm um bocado de coisa feita, faltando um pouquinho de coisa. Geralmente são as coisas que eu tenho mais dificuldade para desenhar, tipo mão, pé. Aí eu, essa página falta uma mão, socorro. Aí eu faço a mão. Aí respiro, nossa, eu consegui. Aí eu consigo passar para outra, aí quando eu vejo, eu passo pelas 80, fazendo mãos e pés. Mas isso é legal falar, você tem essa questão de terminar as páginas e terminar as coisas, você sofre muito, né? Eu sofro muito. Eu acho que eu tenho uma insegurança muito grande mesmo, assim, de assumir que aquilo está pronto, assim, é como se no fundo da minha cabeça eu me imaginasse entregando assim para o editor e ele falasse tipo assim, que é isso? Nossa, eu estou esperando esse tempo todo por isso. Aí eu não entrego, aí eu fico segurando até o último segundo. Mas no fundo também eu acho que está bom. A cabeça da gente vai para todo lado, né? Ainda mais enquanto você está fazendo quadrinho, é um momento muito silencioso, muito quieto, e você olhando de fora é só uma pessoa mexendo a mão um pouquinho assim, só que dentro da cabeça dela ela está nos lugares mais escuros possíveis, relembrando os momentos mais terríveis da vida, se questionando de tudo, tipo esses minutos antes de você dormir, sabe, que vem tudo na cabeça, só que é isso durante o dia todo enquanto você está desenhando. E aí é bem complicado. Essa hora, assim, a cabeça da gente acaba com a gente mesmo. Por isso é tão cansativo. Se a gente não cuida da nossa saúde mental e física também, enquanto está desenhando, cada dia é como correr uma maratona enlouquecida, assim, fugindo de javalis furiosos, né? Mas aí, quando eu consigo entregar, também nossa, é um parto, né? Como falo. E por que eu estou falando isso tudo? Porque você achou interessante falar dessa... Porque eu acho legal, assim, você comentou da gente pular os fracassos e tal, mas eu acho mais legal falar das coisas complicadas e difíceis. Eu também acho, eu falei brincando. Eu sei. Porque, assim, eu tenho o problema contrário, assim, que eu acabo querendo terminar as coisas rápido demais porque enquanto eu estou fazendo eu fico muito frustrado com tudo e eu quero parar de sentir aquilo. E às vezes é horrível, mas isso acontece muito quando é um trabalho por uma editora e que eu tenho um prazo específico e tal. Agora que eu faço 8 páginas por mês, aí eu estou bem mais tranquilo, não tem muito disso não. Mas quando tem um prazo, tem alguém cobrando alguma coisa assim, eu quero acabar o mais rápido possível, entregar e nunca mais ver aquilo na minha frente. O que é meio triste, assim, porque os quadrinhos que eu fiz até hoje eu não tenho tanta vontade de chegar perto deles mesmo. A maior parte eu já acho eles feios, eu não gosto, eu não tenho mais nada com isso. O negócio das pessoas agora, elas que se virem, eu estou fazendo outra coisa já. Mas é porque a gente está falando do processo, né? E aí
Isso é uma página finalizada do quadrinho do Mundo de Dentro. É do lápis? É do lápis, é. Ali não... Assim é quando acabou de escanear. É como eu desenhei. Claro que o scanner, não, nessa etapa, não está mostrando tudo, né? Não, isso aí é a página... Acabamos de escanear a página, ela está desse jeito. Não foi tratada nem nada. E eu acho legal porque tem as anotações da Lu lá, e tem uns pedaços de texto, tem umas indicações, tem uns que é tipo trocar a mão no quadro 2, isso aqui. Ah, sim, verdade. Tinha outras páginas com desenho de Stranger Things também, eu devia ter trago. E como eu faço com lápis e pastel seco, o original ele é bem clarinho, assim. Muito clarinho mesmo. Só que quando escaneia, a luz do scanner ela dá um susto e some tudo, né, assim que você vê escaneado. O scanner é horrível, né? Uma luz de 90 graus no seu desenho, sumindo com ele inteiro, assim, à medida que ele passa, assim, vai comendo o desenho. E no caso da Lu, que o desenho é muito sutil, muito delicado, some muita coisa, e a gente tem um trabalhão depois para recuperar as nuances. Isso. E pode passar para o próximo, que já é isso, né? Isso, aí aqui já é ele tratado. Né? Assim, a gente... Essa parte toda de tratamento é o Eduardo que faz no GIMP, né? Isso. Não, mas eu acho legal falar, porque no caso dos livros da Bruna, eu faço tudo sob direção. Eu não tomo decisões sozinho, não. Pode se queixar e desabafar. Não, eu não estou me queixando. Eu adoro, na verdade, de verdade. Você sabe. Eu sou uma grande ditadora. Porque eu tenho muito claro na minha mente o que eu quero. Mas isso é muito legal. Não é muito legal você trabalhar com alguém que sabe exatamente o que quer e confia no você a ponto de saber que você vai conseguir chegar nisso? Eu fico muito, muito feliz de conseguir fazer isso, e eu acho o trabalho da Lu incrível. Eu acho ela a melhor desenhista do mundo e a melhor pessoa do universo. Então, assim, eu fico muito feliz de trabalhar nas coisas dela, e eu aprendo muito com desenho. Né? Vendo o trabalho dela todo dia, vendo o jeito que ela desenha, eu fico mais deslumbrado com o desenho todo dia. Então, tudo que eu faço nos livros da Bruna é seguir a visão dela de como que ela quer que aquele livro fique. E aí, no caso dessa página, é legal, porque ela fez e você já sabia que iria inverter, né? Ela falou, eu estou fazendo essa página, mas eu acho que ela é para ficar... Acho não, você nunca fala acho. Você fala, mas ela é para ser em negativo. Não. E aí eu vou tratando e fazendo para chegar no resultado que ela quer. E aqui, como é uma abertura de capítulo, ainda tem o títulozinho ali, que é Ariel. E aí, no caso do livro da Bruna, é legal, porque aí a gente acaba bolando esse projeto gráfico junto. Né? A gente já manda para a editora o livro prontinho, com o projeto gráfico e tudo, já quase diagramado. Assim. Aqui uma outra página. E aí essa já é um pouco mais complexa, porque a Lu não gosta muito de desenhar quadros. Ela faz quadrinhos, mas ela não gosta... Eu não estou falando que é ruim. Mas você imagina as coisas em quadros. E aí, quando a gente vai tratar, aí a gente colore. Aí fica lindo. E aí, no caso desse livro, foi muito legal bolar como que cada capítulo, como que os quadros iam se comportar em cada capítulo, porque eles são diferentes, são pontos de vista de pessoas diferentes. Então, a gente pôde mudar bastante de um capítulo para outro, como é que os quadros se organizavam. Aí, depois, o texto e os balões. Ó, esse aqui eu não mexi em nada. Esse eu fiz umas linhazinhas brancas no final, que é um cenário. Foi tudo a Lu que fez. Isso é de lições. Sim. Né? Realmente eu não desenho quadro, né? Mas não precisa, tá bonito. Aí já está tratado um pouco, né? Essa aqui já é ela tratada. Eu mexo, quando eu acabo de escanear, eu mexo basicamente no contraste, no brilho, porque senão, como o material que eu uso é um pigmento em pó, assim, né? É o pigmento puro mesmo do pastel, e até do grafite eu raspo bastante, assim.
As páginas são bem sujas, assim, não sujas, né? Sujas de material, que na hora que você vai escanear, se tem uma sujeirinha, por exemplo, no rosto de um personagem, altera muito a expressão e tal. Então, eu mexo um bocado no brilho e no contraste para poder saltar as informações que realmente são relevantes para cada cena, né? E, no caso de lições, como eu faço cenas de laços, lições, como eu faço cenas de flashback, então eu dou um tonzinho assim de sépia para remeter a fotografias antigas. O que é isso agora? O tonzinho de sépia. É o tonzinho de sépia. E aí depois color. Aí já está com cor? Sim. Aí a cor é uma coisa muito sutil mesmo, lá no fundo, só uns tonzinhos, principalmente para definir os personagens, né? Turma da Mônica é legal porque nesse projeto a gente muda o design do personagem, só que Turma da Mônica é muito reconhecível. Você coloca as cores das roupas deles, assim, e Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, fechou. E aí para trazer informações também que deixam mais claro só o que está sendo contado. Desculpa. Eu salvei, porque eu achei muito bonitinho os nomes das camadas que ela põe, tipo, um branquinho secundário, vestido e boquinha. Desculpa. Bem, aí eu trouxe um processo de uma página da última história que foi publicada, do Mundo Aberto. São histórias curtas, de 8 páginas, que saem uma vez por mês. E eu trabalho, como eu disse, com o Lipão, com o Luiz Felipe Garrocho. A gente senta uns 2 segundos assim, e fala: mês que vem a história vai ser sobre isso, isso e isso, vai ser contar o personagem, tem que acontecer isso, isso e isso, e eles têm que conversar sobre isso ou aquilo. E aí ele faz um layout, um pré-layout ainda, que é só uma boneca. Ele faz, às vezes, geralmente ele faz até na mão, para a gente ver a virada de página, ver esse tipo de coisa, se a ordem dos personagens está funcionando e tal. Aí depois ele capricha um pouquinho mais, e aí eu já sei o que eu tenho que desenhar ali. Mas é o que eu falei, assim, se eu não tiver achando que aquela narrativa não está funcionando naquela página, eu mudo, e eu não preciso ficar ligando para ele, falando: Lipão, vou mudar tal página, né? Eu pego e mudo e pronto. Posso te interromper um pouquinho? Pode. Queria que você contasse um pouco mais sobre o processo de como que vocês desenvolvem o roteiro mesmo, que eu acho interessante, como que vocês se questionam e... Ah, sim. Isso desde de 2007 que a gente trabalha junto. E o Lipão, ele é muito prático. Ele não tem... o pensamento dele é quase 100% prático, então ele pensa em cenas. Ele já chega para mim pensando em cenas. Fala: eu pensei numa cena onde esse personagem faz isso, isso e isso, fala isso, isso e isso. E um dos problemas, um dos motivos pelos quais eu não faço coisa sozinho é porque eu quebro a cabeça demais e fico sendo subjetivo demais e fico me questionando demais. Aí é muito melhor questionar as coisas dele, porque aí o trabalho caminha. Então, assim, ele chega com uma cena e fala: esse personagem vai fazer isso, isso e isso. Aí eu falo: por quê? Então, o meu trabalho, basicamente, no início com ele era isso, fazer os porquês. Assim, ele chegava com uma cena e falava: mas por quê? Por que esse personagem é assim? Por que esse personagem faz isso? Por que ele se comporta desse jeito? Por que aqui ele faz isso e ali ele faz aquilo? Não sou contra, acho até legal, né? O mundo é complexo, os personagens são complexos, mas vamos entender por que ele está mudando essa atitude, ou por que ele fala de um jeito aqui e fala de outro jeito ali. E é muito assim, às vezes ele pega meu caderno de esboço, pega um desenho lá e fala: vamos fazer uma história sobre esse personagem aqui, achei ele legal. E aí ele pensa na hora, assim: vai acontecer isso, 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 isso. E aí meu trabalho é realmente pensar por que essas coisas acontecem, porque senão eu não consigo desenhar. Eu não consigo fazer se eu não sentir que aquilo faz algum sentido para mim, ou aquilo está conversando comigo de algum jeito. Eu não sou ilustrador, não sou desenhista, não estou executando um desenho, não tenho interesse em fazer isso. Meu interesse é contar a história junto com ele, fazer a coisa junto ali. E aí é muito isso, né?
É isso que eu queria saber? Isso mesmo. E no caso do Mundo Aberto é bem assim, ele já tem milhares de ideias, de milhares de personagens prontos. A gente já tem uns 50 personagens prontos desse universo. E aí a gente só decide qual personagem vai ser mês que vem, aí ele bola uma história e a gente vai desenvolvendo. Aí ele faz esse layout e eu faço um esboço a partir desse layout, que aí já com o meu desenho, assim, já para tentar... porque o que ele manda é uma ideia que ele teve do enquadramento, de o que aparece naquele quadro e tal. Aí, a partir desse esboço, faço o desenho, aí faço a finalização, mas isso tudo varia, viu, gente? Assim, tem histórias que, às vezes, eu deixo aqui nessa etapa, que não precisa de passar uma tinta digital preta depois. Varia muito de história para história. No caso dessa, foi assim. E aí eu marco as cores, eu quero que essa cor vai aqui, esse personagem tem essas e essas cores, aí eu mando para ele fazer a parte chata, de colorir tudo dentro das linhazinhas, que a gente chama de fazer o preenchimento de cor. E aí eu faço... Aí também varia muito, mas aí eu vou fazendo iluminação, luz e sombra e tudo. No caso dessa página, foi uma sombra geral, porque eu queria que tivesse mais complexidade nos tons, porque eu não gosto que a luz seja uma coisa só, a sombra seja uma coisa só. Então, assim, eu acho que a sombra tem que ter pelo menos 3 tons diferentes para ter um interesse visual, né, maior. Aí tem essa sombra geral, aí depois tem uma sombra mais marcada. Aí eu faço uma luz. E você pensa a paleta toda pensando em luz, né? Sim, sim. A ideia é que colorir não é com cores, é com luz. Né? A cor é luz, então, como o objetivo é sempre criar um clima naquilo ali, eu sempre tento colocar minha cabeça naquele clima. Então, como que é chegar num barco em chamas, onde o fogo é verde, né, e o céu está meio coberto, mas não necessariamente porque está muito de noite ou está chovendo, mas porque tem uma fumaça danada. Então, tentar chegar nesse ambiente na minha cabeça me ajuda a colorir depois. Aí tem uma luz no final ali, só onde brilha mais as coisas, porque tem fogo, né, tem luz direta incidindo nas coisas. E aí é isso. Essa página não tem texto, mas aí eu coloquei uma outra aqui pronta só para mostrar o processo de colocar o texto. Aí os diálogos, geralmente eu que tenho feito, assim, no layout ele escreve lá, o personagem fala isso, então ele tem que emitir essa informação, então ele tem que ter essa entonação. E aí eu penso os diálogos dentro da intenção que a gente tinha pensado para a história. Porque é uma parte que eu gosto muito de pensar o diálogo, de pensar como que os personagens falam, do jeito deles interagirem. Então. E sempre coloco o texto antes e o balão depois, né? Porque senão você vai ter que ficar refazendo balão para sempre. É sempre mais legal você colocar o texto antes e o balão depois. E é importante antes já decidir onde tem balão também, né? Sim, sim. No layout ele já coloca. Você também faz isso no Bruno, né? Você já marca onde são os balões, onde vai ter texto, que para a gente não fazer desenho à toa, não colorir à toa, né? Então você faz um desenho lindo e cobre ele com um balão assim. Né? Eu fiz isso muito nas 220 primeiras páginas que eu desenhei. Aí tem as histórias de Malmo. Quer comentar? É porque aí é um processo bem diferente, por isso que eu achei legal trazer, porque é um processo completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Que a gente fez como é que chama? Uma residência, e nessa residência a gente tinha o compromisso de desenhar 8 páginas de quadrinho, a gente se deu esse compromisso, né, de um mês desenhar 8 páginas de quadrinho sobre o lugar que a gente estava, e a nossa relação com aquele lugar de algum jeito, porque era o que eles queriam também. Eles na verdade não estavam esperando nada da gente, mas eles
eram muito aficionados com o próprio lugar onde eles viviam, e a gente achou legal dar a nossa versão, assim, dos fatos de como é que foi viver um mês nesse lugar, ou como é que estava sendo, né? Porque a gente foi fazendo enquanto estava lá. E aí eu fiz uma história, a Lu fez uma, e eu pus as duas porque são visões bem diferentes mesmo. Eu acabei trabalhando mais com ficção mesmo, criei esses personagens aí, que é um sapo com um escudo e um morango, que é a gente, teoricamente. Mas o motivo é só porque é muito legal a palavra para tartaruga em sueco é sapo com escudo. Aí eu falei, pô, que legal. Então vou fazer um personagem que chama tartaruga, mas ele é um sapo com um escudo. E aí foi massa, porque aí eu trabalhei só com lápis de cor e tinta. Como eram 8 páginas, um mês, eu só tinha isso para fazer, assim, não é igual, geralmente é o trabalho que eu tenho que desenhar 10 horas por dia e ainda trabalhar com outras 1000 coisas nas horas restantes do dia. Eu tinha o dia para trabalhar com quadrinho. Aí eu pude fazer com lápis de cor e tal. E você estudou bastante antes, né? Qual material que você ia fazer, você fez vários testes. Não, eu estava chique, parecia um profissional dos quadrinhos, assim. Nossa, eu pude fazer testes. Isso é muito chique. Nunca tinha feito na minha vida. Nunca dá tempo. Mas é legal, é só esses personagens que vão descobrindo a cidade, que estão com medo de chegar no lugar, com medo de interagir, e eles vão descobrindo como é que é e reconhecendo as coisas que eu acho interessante nos lugares, né, que são as relações das pessoas com umas com as outras e com elas mesmas, e de onde que elas vêm. Era um lugar que tinha muito imigrante, então tinha uma diversidade muito legal, várias culturas diferentes ali. E é basicamente sobre isso. Talvez. Uma semana antes de eu ir para essa residência, eu quebrei o braço direito, eu sou destra, né? E aí eu fui experimentar desenhar com a mão esquerda, e foi uma coisa que eu adorei, assim. Eu achei que ia ser uma dificuldade, que eu ia passar vergonha, assim, ia desenhar, não ia conseguir desenhar mesmo. Mas foi um processo muito valioso, assim, de descoberta mesmo de onde que vem o nosso desenho, né? O tanto que isso realmente está na nossa mão, e o tanto que isso realmente está na nossa cabeça, e ir testando esses limites, assim, né? Qual que é o papel de cada ferramenta. E aí foi legal, porque tudo que eu tenho de noção de composição, as decisões do que eu gosto num desenho mesmo, se eu gosto do desenho mais sujinho, com mais ruído, né, essas coisas, decisão de cores, noção mesmo de movimento e tudo, isso está tudo aqui. Mas, ao mesmo tempo, a mão é uma ferramenta essencial, assim, porque são anos e anos desenvolvendo essa mão aqui para poder fazer... botar o peso necessário em cada traço, assim, desenvolver firmeza para fazer os traços, criar um repertório de movimentos mesmo, e essa mão não tinha isso. Então, eu tive que ir treinando um pouquinho cada dia, quase do zero mesmo, mas podendo ter segurança de que aqui eu tinha uma base de desenho bem legal já. E aí eu fui desenhando com a mão esquerda de um jeito mais simples, assim, sem cobrar de mim um traço muito sofisticado, né, porque eu não ia ter condição de desenvolver grandes coisas em um mês, mas, ao mesmo tempo, valorizar o que minha mão ainda não conseguia oferecer, mas que eu já conhecia em relação à narrativa, a essas outras coisas que eu comentei. Então, nessa história de 8 páginas, eu contei da minha relação com essa cidade, só que aí foi bem biográfico mesmo, assim. Aí eu fui botando... Em que página que está? 3. É que eu apareço. Aí eu fui comentando sobre as pequenas descobertas mesmo, né? Lá era frio pra caramba,
e a gente ficou sem mala por alguns dias e tal. Enfim, a gente ficou mal cheiroso por uns dias. Mas foram pequenos detalhes assim da cidade, os pássaros da cidade são diferentes. Fui colocando essas coisas que eu achava interessantes, que são coisas que passam despercebidos quando você já mora no lugar, mas quando você chega com esse outro olhar, assim, é meio mágico, né? Tá no Victoria. Tá. Aí, nesse período, eu tenho tido muito interesse em pesquisar autoras, né, escritoras, e aí eu aproveitei a estadia lá para poder pesquisar uma escritora de lá. E aí eu fiz uma pesquisei, perguntei para algumas pessoas, e muitas pessoas citaram essa escritora chamada Victoria Benedictson. Que é muito, muito, muito legal. Ela é sensacional, sensacional. E aí foi até legal, porque nesse tempo que a gente estava lá, eu encontrei um livro dela em inglês, consegui ler todinho, você leu outro, a gente conversou a respeito dos dois. E é unânime, ela é incrível. Ela acho que nunca saiu aqui, né? Não saiu em português. É muito legal. E aí eu contei um pouquinho sobre isso aí na história. Isso, e que a gente foi visitar a rua, que deram o nome dela para uma rua da cidade, lá de Malmö. Aí a gente foi visitar a rua, porque ela era da região, falei, que legal, deve ter, sei lá, um busto dela, um museu, qualquer coisa. E era só um estacionamento. Muito triste, foi muito triste. Mas aí a Lu fez esse desenho lindo, que é ela no estacionamento ali, gigante, tocando. Tocando Johnny Mitchell. É. Isso. Foi isso. Eu pus isso aqui porque a Lu falou que a gente trabalha sozinho e a gente fica realmente muito dentro da nossa cabeça enquanto está fazendo essas coisas. E eu odeio isso. Atualmente, agora 3 meses depois de meditar todos os dias, eu estou começando a ficar mais em paz com a minha cabeça, mas geralmente ela é um saco e ela é a pior pessoa que eu conheço. E quando a gente para desenhar, é basicamente essa coisa enchendo o seu saco enquanto você está tentando trabalhar. Então, eu sempre gostei de trabalhar junto com outras coisas acontecendo. Ou seja, que fossem pessoas em volta, conversando comigo, eu nunca liguei. Assim, eu gosto de barulho, de coisa acontecendo enquanto eu estou desenhando. E atualmente eu trabalho com 3 monitores, aí um fica passando série com o áudio, que eu fico ouvindo, e só séries ótimas, vocês estão vendo. Legends of Tomorrow. No outro fica campeonato Street Fighter, geralmente, que eu acompanho todos. Aí eu tiro o áudio, fica só... Eu gosto muito de Street Fighter mesmo. E aí no outro eu fico desenhando, e eu trabalho só com software livre, trabalho no Linux, com o GIMP, desde 2008, 2007, 2000. Quando lançou o Windows Vista, eu falei, não vou mexer nisso aqui, não. Aí eu mudei 100% software livre, e desde então trabalho só com Linux e desenho basicamente no GIMP. E eu gosto muito desse processo, me ajuda bastante. Eu demoro um tempo de manhã, quando eu vou começar a trabalhar, para escolher o que eu vou deixar passando. Assim, se eu deixar, eu fico 1 hora só escolhendo o que é perfeito em cada tela. Mas aí, depois que eu acho, é ótimo. Por isso que é bom essas séries Netflix que saem todas de uma vez, assim. Os Defensores, eu ouvi tudo como se fosse um programa de rádio enquanto eu desenhava. Eu gostei da série. Eu não sei quem assistiu assim, as imagens, o que achou, mas eu me diverti. Você está caladinho, mas você fica cantando karaokê de YouTube também. Quando eu trabalho na casa dos meus pais, aí durante o dia eu coloco, por exemplo, o Zezé de Camargo karaokê no YouTube. Aí eu fico cantando enquanto eu desenho, e quando é de noite, está todo mundo dormindo, eu não posso ficar cantando muito alto, aí eu coloco tutoriais de maquiagem, que eu percebi que é maravilhoso, porque fica lá a pessoa super empolgada, achou esfumar bem essa sombra, isso esfuma muito bem, aí eu fico esfumando no quadrinho também. Acho que é uma sinestesia, assim.
Eu queria comentar. Ainda dá tempo de falar mais um pouquinho? Sempre dá. Não, já vamos abrir para pergunta, não? Fala e depois a gente abre. Não, eu queria que você comentasse um pouco sobre aquela coisa que a gente conversa, sobre as coisas passarem pela gente, não ser a nosso respeito, porque eu acho que esse bate-papo mostrou como a gente é hipócrita falando isso um pouquinho, mas ao mesmo tempo não, né? Mas é porque é um processo, eu acho, né? A gente tenta ver as coisas assim, mas o ego atrapalha, entra no caminho. Mas eu gosto muito da ideia de que eu não sou eu quem faz essas coisas, ou tipo, eu não sou importante nesse processo. São coisas que chegam, passam por mim, eu coloco ali no papel e aí depois isso vai para frente e pronto, e vou fazer outra coisa. É o que eu gosto de acreditar, é o que eu tento acreditar todo dia, mas é um processo, assim, porque a gente é humano e logo péssimos, e então existe a vaidade de você postar uma coisa e a pessoa comentar, ou a pessoa gostar ou não gostar e você se importar com aquilo. Eu tento todo dia ficar um pouco menos assim, porque eu realmente não acho que é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de não trabalhar sozinho, só é porque isso não é a meu respeito. Esse quadrinho não é a meu respeito, isso tudo não sou eu o responsável por tudo isso que está acontecendo. Mas é um processo mesmo, acho que a gente um dia chega lá. Assim. Eu fiz uma oficina de haikai com a Alice Ruiz, né, no ano passado, e aí ela falou muito sobre isso. Eu achei muito interessante essa visão dela, que é exatamente isso. E ela fala que as coisas realmente passam pela gente, elas passam por todos nós, assim, tanto quem trabalha com desenho, outras formas de comunicação, ou quem não trabalha com comunicação também. E o que você tem que fazer é se manter. Você é uma ferramenta para que as coisas existam, então você tem que se manter afiado, você tem que exercitar para poder melhorar cada vez melhor a sua técnica e tudo, para quando essa coisa é um pouco místico, né, falar isso, passar por você, aquilo se tornar verdadeiro da melhor forma que for possível. E é isso mesmo. Acho que é um pensamento que a gente... eu acredito que é isso, só que realmente, como você falou, o ego da gente atrapalha, então aí a gente fica assim, esse é meu processo, esse é meu trabalho, que a gente está acostumado a enxergar assim, mas realmente não é. Mas é um jeito bem saudável de ver as coisas, assim, tirar a gente do centro das coisas. Dúvidas? Falou-se de todo o processo de vocês, assim, então, é uma coisa que eu queria saber se alguma vez vocês já fizeram algum quadrinho que talvez tenha publicado ou não, né? Eu não sei, mas que tenha partido não de uma ideia, não de aquela coisa com, tive uma ideia, né? O grande spleen, né? Começo, meio e fim, né? Mas não, assim, começou do nada e foi improvisando, e aquilo ali foi se arrastando, foi se esticando, até dar em alguma coisa que vocês não saberiam que poderia dar. Talvez no meio do processo, já no final, aí sim você teve a ideia para terminar aquilo ali. É assim com quase todos os meus trabalhos, né? Mixtape foi muito assim. Realmente, no dia de mandar para a gráfica, eu pensei, vou fechar essa história desse jeito, então. E com os outros quadrinhos, um pouco menos, já tive um pouco mais de planejamento, né? Porque um pouco mais de experiência, você vê que não dá sempre para contar com aquele susto final, assim, tipo, então é isso. Mas muitas coisas, principalmente entre uma cena e outra, às vezes você tem noção de que eu quero que aconteça isso, quero que aconteça isso, mas como que isso vai dar nisso? E aí, só começando mesmo, às vezes a ideia vem de uma coisa gráfica mesmo, né? Uma brincadeira gráfica que você pode fazer, que funciona e acaba sendo até meio genial, assim. Mas a maioria das coisas, agora mesmo eu estou fechando um livro da Turma da Mônica e tem coisas que eu ainda não sei o que eu vou fazer, tem que entregar semana que vem,
Mas eu estou contando aí que vai passar por mim. Eu trabalho muito a partir do desenho, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer quadrinho, eu fazia muito esse exercício de desenhar uma página. Eu não trabalho muito com a ideia, por isso que eu tenho dificuldade de fazer quadrinho sozinho. Assim, ter uma ideia fechada, assim, e pronto, vou desenhar isso desse jeito. Eu nunca trabalhei assim. Eu fazia isso, de desenhar uma página e depois pensar o texto que tem ali, ou se precisa de texto, ou se precisa desenhar mais um ou dois quadros para fazer sentido e tal. E o Quadrinhos Rasos também era muito assim, que a gente fazia quadrinho a partir de letra de música. Eu fazia, na verdade, eu pegava a letra da música e começava a desenhar. Ia desenhando, até fazer algum sentido. Era super divertido. Assim, hoje não dá mais tempo de fazer isso. Assim, eu virava noites desenhando até surgir uma história no meio daqueles desenhos todos, que é um negócio que eu gosto muito de fazer. Mas acho que o Lipon pensa as ideias, assim, as ideias formatadas, né? E eu tenho o trabalho só de questionar por que elas estão daquele jeito. Eu acho que até deixa o resultado final mais fresco, assim, né? Porque se você planeja tudo e depois vai só executando, essas outras etapas são uma coisa meio morta, né? Mas se cada etapa tem uma coisa interessante, assim, eu acho que o resultado final ele tem esse ar, assim, para quem vai ler, acho que a pessoa sente isso, que a coisa não foi toda estrategicamente pensada. As coisas são, acho que aí a comunicação é mais honesta. Mais honesta, é isso mesmo. Oi, queria perguntar como é que funciona assim para fazer quadrinhos assim no sentido, vocês trabalham com outras pessoas e queria saber como é que é a interação assim dos traços diferentes, dos desenhos diferentes. No meu caso, o Luiz Felipe ele desenha, mas ele tem um desenho muito diferente do meu. Ele tem um desenho, na verdade, ele tem uma tirinha que chama Bufas Danadas. Ele tem um desenho de humor sensacional, assim. Ele é um cara que consegue fazer um negócio que eu acho muito difícil, que é fazer desenhos engraçados. Eu acho que se eu olhar para um desenho e rir, porque aquele desenho existe no mundo daquele jeito, eu acho muito legal e muito raro de ver. E ele faz isso, e uma das coisas que faz ele conseguir fazer isso é que ele desenha expressões muito bem. Então, nos layouts, eu geralmente mantenho todas as expressões que ele desenha. Eu não mantenho o desenho dele, mas a expressão que ele desenha, essa sobrancelha está levantada até aqui, esse olho está aberto desse jeito, essa boca está torta desse jeito. Eu vou fazer isso, vou fazer com o meu desenho, mas vou manter a expressão que ele usou, porque ela está funcionando perfeitamente. E é muito assim, como assim, a gente trabalha junto já há muito tempo, a gente foi, né, se misturando. Assim, minha habilidade de ter ideias foi melhorando, a habilidade dele de desenhar foi melhorando. Então, hoje, quando eu mando a página final para ele, às vezes ele corrige um tanto de coisas que eu esqueço. Por exemplo, tem um personagem que tem uma faixa no braço e eu esqueço em metade das páginas. Aí ele desenha essa faixa sem precisar mandar de volta para mim e tal. Mas é um processo bem tranquilo. No caso, quando somos nós dois, normalmente eu quero a diferença do nosso desenho, porque eu gosto muito do seu desenho. E normalmente é intencional, assim. Às vezes não, às vezes é porque eu não consegui desenhar a tempo alguma coisa, mas eu conheço o seu desenho e eu confio inteiramente em tudo que você fizer nas páginas. Mas o que eu faço é tentar copiar o seu desenho. Fica 1000 vezes melhor. Com meu irmão, na verdade, é um pouco sorte, assim, porque meu irmão que me ensinou a desenhar. Então, o meu desenho ele tem muita coisa do dele já, sem querer. Não que seja uma cópia intencional, mas ele orientou muito do meu olhar assim para o mundo, né? Então tem muitas semelhanças e o que é legal, porque aí nos nossos livros então tem uma unidade, né? Não fica um desenho destoando muito do outro, não parece que é tipo de repente outra história, mas ao mesmo tempo tem diferenças, né? Somos
pessoas bem diferentes uma da outra. Então, aí acho que fica um equilíbrio legal, assim, parecido o suficiente e diferente o suficiente para indicar. Aqui é outro clima, aqui você volta no tempo e tal. Então, é um pouco nesse sentido, assim, a gente não tem que se planejar muito para fazer as coisas, não, é bem natural. Obrigada pela pergunta. Boa noite. Boa noite. Vocês são criadores, logo vocês são criativos, né? Vocês passam por todo esse processo de criação, vocês criam conteúdo, criam histórias, contam histórias. É muito comum, às vezes, você ver pessoas falando de pessoas que criam no sentido de, pô, eles têm imaginação, eles têm criatividade e tal. Vocês acham que, de fato, algumas pessoas são criativas, outras não? Ou vocês acham que, vocês acreditam em dom, ou vocês acham que isso foi realmente um trabalho que vocês desenvolveram no decorrer das vidas de vocês, com base nas experiências que vocês têm? Nossa, eu não acredito nem um pouco em dom, não mesmo. E muito menos em pessoas criativas. Você vê, eu já falei que eu odeio publicidade, e é um conceito muito comum em publicidade, né? A pessoa criativa. É como se você visse um cara musculoso e falou, nossa, você tem o dom de ter músculos. Né? E eu não vejo o menor sentido nisso. A gente é ser humano, a gente é feito para fazer conexões, né? Para entender as coisas do maior número de jeitos possível. Eu acho que é só um exercício mesmo. Só um exercício. Eita. Futebol. Então, se a gente desenvolve isso, que seja, tem o Ricardo Tokumoto e o Luiz Felipe Garrocho, eles têm um livro que eu acho o melhor livro teórico sobre quadrinhos, que é o Super Almanacão de Férias da Turma do Hayot Gomba, que é um livro que você faz uns exercícios de criatividade ali, que é para você ver que não faz sentido você considerar uma pessoa criativa ou não criativa, né? Aquela pessoa, ela talvez não tenha tido oportunidade de experimentar mais coisas, né? Mesmo que a gente vive num mundo extremamente desigual, eu acho muito sacana falar em criatividade como um dom e essas coisas quando a gente não tem oportunidade igual para todo mundo, né? Então não acredito em pessoas criativas, em dom, de jeito nenhum. Falou tudo, é isso mesmo. Mais perguntas? É isso? Boa noite. Meu nome é Rosângela e eu tenho uma curiosidade muito grande em saber como o autor de quadrinhos ele acabou seguindo esse caminho de contar uma história, escolher contar uma história ao invés da escrita, né? Misturar ou não misturar, né? Porque o quadrinhos ele é mais visual do que escrita, né? Como que funciona na cabeça de um autor optar por contar uma história por desenhos, por imagens, né? Ao invés de escrever, já que a tendência do ser humano é mais, pelo menos a linguagem, né, que a gente utiliza mais, além da fala, lógico, né? A escrita, que seria a representação da fala, né? Então, como que funciona? Né, por exemplo, você, Lu, e o Eduardo, como vocês decidiram que, para vocês, seria mais legal contar a história pela interface do quadrinho do que escrever, né, como a maioria dos escritores, dos autores. Obrigada. Obrigada. Pode começar. Bom, a essa altura da vida, eu acho que já é uma carreira, né? Mas a gente sempre pode mudar. Mas, a princípio, eu acho que... Bom, eu estou desenvolvendo a resposta pensando enquanto eu falo. Mas eu acho que é porque, pelo menos no meu caso, assim, como eu li muito quadrinho, na infância, foi... ainda mais sendo uma criança muito tímida, assim, que não conversava muito, foi a primeira forma
de comunicação que assim que conversou comigo e imediatamente eu identifiquei aquilo e virou meu jeito de entender o mundo mesmo, de pensar o mundo, de conversar com o mundo, sempre pensando em imagem, muita imagem. Eu entendo as coisas melhor com imagens, e principalmente com essa relação entre o texto e a imagem, assim, essa coisa que existe entre a boca do personagem e o balão, esse espaço entre uma coisa e outra, é como eu entendo o mundo, é como eu converso com as pessoas. Não sei explicar. É aí que está o meu jeito de conversar com o mundo. Assim, é o único jeito. Não é o único jeito possível, porque eu gosto de fazer outras coisas também. Gosto de cantar, dançar, tem outras comunicações, outros jeitos de me comunicar, mas esse é o que eu acho mais sincero para mim. É o que vem de dentro mais honestamente, assim, não tem que passar por um processo de raciocínio muito pesado, assim. É o mais natural, é o jeito que eu consigo conversar. Eu acho que é bem isso mesmo. Para mim nunca foi uma escolha consciente, assim. Eu não tive isso de quero fazer quadrinhos quando eu crescer, ou eu fui tropeçando e de repente eu caí fazendo quadrinhos. Não lembro de fazer essa escolha conscientemente. É assim que eu quero contar as coisas, porque eu sempre gostei de ler de tudo, sempre gostei de escrever, eu gosto muito de escrever, mas talvez por causa dos mangás, eu acho, porque eu tive uma fase na adolescência que foi a fase que eu fui mais apaixonado por ler quadrinhos, que é quando eu comecei a ler mangás loucamente, assim, e aí eu comecei a aprender sobre narrativa visual, porque eu lia os quadrinhos de super-herói, lia a Turma da Mônica e comecei a ler os mangás e a narrativa dos quadrinhos japoneses me encantou de um jeito diferente, assim, igual o Retalhos fez com você, os mangás fizeram um pouco comigo, tipo, nossa, então é muito disso, né? Eu posso dar o tempo para as coisas acontecerem e isso vai ser mais legal do que eu escrever, eu acho. Eu acho que se eu mostrar isso vai ser mais legal do que se eu escrever isso, porque eu não estou mostrando, substituindo a imaginação da pessoa, eu estou dando mais informação para a imaginação dela. E isso eu acho muito legal, assim, porque às vezes a gente vê muito a imagem como um substituto da palavra e o quadrinho não tem nenhuma pretensão de ser isso. A ideia é que a relação daquelas palavras com aquelas imagens te tragam uma coisa nova, né? Por isso que a gente sempre fala para não escrever o que está acontecendo no quadrinho, né? O personagem fala, caí, vou pular, né? Isso a gente evita ao máximo, porque a ideia é que as coisas que acontecem, que você vê ali se desenvolvendo visualmente, as coisas que estão sendo ditas, criem mais combustível para a imaginação de quem está lendo. E isso eu sempre achei muito legal, assim, tanto que até hoje eu gosto muito de mangás, assim, alguns dos quadrinhos que eu mais gosto são mangás sobre nada, assim. Tem um mangá que chama O Homem que Caminha, que lançou agora aqui, e eu acho do Jiro Taniguchi, que é um cara que eu acho fantástico, porque são histórias curtas de um cara que caminha pela rua e às vezes tem o pensamento dele, mas acho que só em uma história. Geralmente a interação dele, você vai descobrindo aquele personagem enquanto ele caminha e a relação dele com as pessoas, e eu acho isso lindo, assim. Eu acho muito legal chegar no final de uma história e saber um tanto de coisa sobre aquele personagem sem que eles tenham me dito nada. Um dia eu quero conseguir isso com os quadrinhos que eu faço. Oi, boa noite. Mais uma vez, muito bom ver vocês. Então, obrigado pelas falas. E quando falha? Vocês têm algumas estratégias pré-determinadas para desembolar o trabalho? Vocês se forçam a fazer? Ou, mais uma vez, depende de cada situação, cada momento, e encontrar novas saídas? Eu sou muito determinado, assim, então tem algumas coisas que me movem, assim. Uma delas é o rancor, fazer eu ir até o fim das coisas.
Eu tive um professor de desenho que, como eu falei, eu gostava muito de mangá, então eu desenhava só mangá e copiava mesmo os desenhos e tal. E eu acho super justo fazer isso. Eu acho que não tem problema nenhum você começar a desenhar assim. Mas como eu estava fazendo isso ao longo da aula dele toda, ele virou para mim um dia e falou: mas, assim, você quer ser medíocre pro resto da vida? Falou com essas palavras. Eu fiquei muito puto com ele. Falei, nossa, que babaca. Mas foi ótimo, porque aí eu vi que não. Peraí, se esse cara ele está me xingando aqui, me ofendendo, mas é porque ele acha que eu consigo fazer alguma coisa além disso aqui que eu estou fazendo. Isso foi uma das primeiras coisas que deu um salto no meu desenho. Falei, então eu consigo desenhar outras coisas. E eu levo isso para assim, tudo que eu faço. Desenho, eu acho que um desenho que está ficando ruim, eu raramente jogo fora, assim, não sou de rasgar papel, essas coisas. Eu acho que mesmo um desenho ruim, eu prefiro ir até o final dele e ver o que dá. Porque eu acho que todo desenho tem salvação. O guache está aí para isso. Né? O papel pode estar todo envergado, mas a tinta é opaca, você passa, assim, desenha por cima, faz outra coisa, mas vai até o final. E no caso de quadrinho, eu sou obstinado com terminar o quadrinho que eu começo a fazer. O segundo quadrinho que a gente fez foi o Cosmonauta Cosmo, foi num ano horrível da minha vida, assim, deu tudo errado. Passei 2 meses no hospital com meu pai, o prazo do quadrinho estava no fim, eu não queria mexer com aquilo mais. Mas aí depois a gente volta e senta e vai fazendo. E eu acho muito legal, enquanto eu estou fazendo assim, principalmente quando está terminando, já estou colorindo, porque o quadrinho tem disso, né? A gente desenha, no meu caso, por exemplo, eu desenho tudo, desenho 200 páginas, aí depois eu vou voltar e vou finalizar 200 páginas, aí eu vou voltar e vou colorir 200. Então, cada vez que você termina uma etapa, é uma tristeza. Eu falo, nossa, acabei. Não, peraí. Aí você volta. E no final, quando você está realmente fazendo a cor final, pôr no texto, cada página que eu acabo, eu fico muito feliz. Falo, nossa, essa é uma página que eu nunca mais vou mexer no resto da minha vida. Então, pronto. E aí eu fico mais empolgado assim, no finalzinho. Mesmo que o processo tenha sido complicado, quando chega mais para o final, eu retomo o ânimo de fazer. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que, ao mesmo tempo, sempre falha e nunca falha. Sempre falha porque, se eu olho os meus primeiros quadrinhos, assim, eu acho que hoje eu desenho muito melhor, então eu olho para aquilo e falo assim, que coisa horrível. Mas, na época, eu adorei, então não falhou. E não falhou porque, é que nem você falou mesmo, o desenho só está pronto quando ele está pronto. Não dá para você desistir assim. Como fiz um tracinho, ai meu Deus, ele já está torto. Antes eu era assim, aí eu rasgava o papel. Mas não, você vai insistindo. Você perguntou se a gente tem algum truque, assim. O que eu faço em relação ao desenho é ir começando sempre muito clarinho, assim, porque se alguma coisa realmente fica fora de lugar, depois eu vou com outra camada mais forte por cima e trazer a coisa um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Sempre dá para mexer. E, às vezes, dá para você descobrir coisas novas nessa falha. Assim. Às vezes, tem uma mancha lá de uma coisa que você não conseguiu apagar direito. E aí, na hora que você já está quase com o desenho pronto, assim, você fala assim, nossa, essa mancha dá um efeito legal de sombra. Deixa eu reforçar isso, transformar isso em outra coisa. Às vezes, essas falhas são dicas assim de tipo, para de fazer sempre a mesma coisa. Dá para você mexer um pouquinho, fazer um negócio completamente diferente, né? Sair da zona de conforto, né? Pensei em falar mais alguma coisa, só que eu esqueci. Mas é isso, sempre falha e nunca falha. E também é isso, o Ab sabe, né? Também. Tem que aceitar quando falha. Também é bonito também, não é um problema. Um desenho torto não é necessariamente um problema. E no caso da história, enquanto você estava falando, eu lembrei que uma das últimas histórias do Mundo Aberto, eu desenhei ela toda, ela não tinha um texto muito definido, assim, mas era uma história que eu achava legal. Aí eu desenhei, eu fiz a primeira versão do texto, e aí estava horrível, não estava legal, aquele personagem estava sem graça, estava tudo sem graça ali. E aí eu fiquei quebrando a cabeça no texto até achar um jeito de contar. Eu estava pronto, estava desenhado, estava finalizado, eu não ia mexer mais no desenho em nada. Mas eu sabia que dava para colocar um texto que tornasse aquilo mais interessante.
Então, fui quebrando a cabeça com diálogos mesmo, até achar uma solução que era, vou colocar os outros personagens conversando sobre esse personagem que é o principal da história, e eles vão ter opiniões divergentes sobre ele, e aí a gente não vai ter uma definição de exatamente o que é esse personagem, vai ficar legal, porque o leitor está acompanhando as dúvidas de quem está ali junto com ele, e não estou respondendo nada, que é o que eu acho mais legal, assim, criar dúvidas e não dar a resposta. Aí ficou uma história que eu gostei, assim, mas sempre tem conserto. E é melhor fazer e ficar pronto do que jogar fora. Aí no próximo você acerta. Eu sempre penso isso. Quando eu não estou feliz estou terminando o trabalho, a pior parte é essa mesmo, assim, né? Se o que não deu certo foi tipo o ritmo da narrativa, o jeito de contar, isso é o mais difícil de mudar, né? O desenho dá para mudar, o texto dá para mudar, mas se o corpo da história ficou xoxo, não dá para entender, aí é a pior parte. Mas aí, se já está acabando o prazo, aí foi o melhor que você conseguiu. Joga no computador, recorta e muda os quadros de lugar. Dá para fazer isso também. Dá para chutar o balde. Mas aí também, né, então você desapega e fala, não, o próximo vai ser bom, prometo, galera. Boa noite, muito obrigada, foi super bacana. Obrigado. Eu queria só saber qual o seu relacionamento como computador na história da criação de vocês. Porque, enfim, acho que uma ferramenta recente, entre aspas, e não sei se, enfim, essa noção de prazer, sabe? Mas, por exemplo, para ler no computador, para mim, não é mesmo na tablet, não acho bacana. Ler assim, HQ em tablet, não assim, me empolgo tanto. E para desenhar, eu estou me perguntando como vocês estão inserindo isso, se para vocês foi uma obrigação, se foi mesmo um gosto, se vocês estão achando que está super bacana, se em relação à tradicional, se ainda vale a pena fazer a tradicional. Eu vou falar a minha parte toda mais curtinha. É o Duda, que faz a parte do computador, das minhas coisas. Eu faço o desenho todo na mão. Eu realmente não sei mexer ainda, desenhar no computador. Eu não sei mexer com tablet, Cintiq. Eu tenho que aprender do zero mesmo. O que eu sei fazer é tratar a partir do que eu escaneei, e é uma relação que nem a gente viu naquela primeira imagem. Primeiro, uma frustração muito grande ver o desenho que eu escaneei, metade perdida, assim. E aí eu trato, consigo deixar um pouco mais próximo do que é o desenho original, mas muita coisa ainda se perde, mas algumas coisas, vem algumas surpresas também. Às vezes ganha, o scanner está sujo, aí tem uma mancha. E, às vezes, essa mancha dá um clima muito legal, dá uma sombra no quadrinho, assim. Então, às vezes, tem uns acréscimos aí, tem umas coisas que são legais. Então, é uma relação de um pouco de você respira e desapega, assim. Você fez o melhor que você pôde enquanto estava ali desenhando na mão, escaneou, você tem que estar preparada para essas surpresas. Agora é outra coisa. Aí eu acho muito legal essa dinâmica, assim. Mas quem faz a grande parte das coisas, faz a diagramação na página, colore, trata tudo, coloca o balão, coloca o texto, aí é o Duda, e aí ele vai falar agora. Eu gosto muito. Não acho melhor, não é uma questão de ser melhor ou pior, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Mas, para mim, tem muito do fato de eu ter migrado para o software livre, porque eu me sinto muito bem trabalhando no Linux com GIMP, sabendo que, pelo menos em uma área do mundo, do jeito que ele eu estou fazendo o melhor que eu posso, que é trabalhar com software livre, e eu sei que eu estou ajudando pessoas ali enquanto eu estou fazendo isso. Antes eu não tinha tanto prazer, assim, eu trabalhei muito tempo com Photoshop e tal, mas depois que eu mudei, comecei a me interessar mais por software mesmo, estudar mais, pesquisar mais sobre software, testar outros softwares, eu comecei a gostar dessa parte.
E durante muito tempo eu desenhei, assim, eu sempre desenhei na mão, mas durante muito tempo eu passei desenhando só no computador, na tablet. Mas, igual eu falei, eu tenho mais prazer ainda de desenhar do jeito tradicional. Eu não sinto que eu posso hoje em dia, porque não sinto que eu tenho esse tempo. Como eu me coloco muitas páginas de quadrinho para fazer a cada etapa, eu não seria, eu me sinto que eu não tenho esse tempo mesmo. O computador ele adianta muito para mim isso. Porque assim, eu desenhei sempre na tablet. Na verdade, comecei desenhando no mouse e era horrível. E eu fui fazer fisioterapia porque eu passei 40 horas desenhando e aí meu braço parou de funcionar. Eu tenho um problema no braço, provavelmente por causa disso, né, de que eu desenho só no computador, que ele inflama e aí meu braço desliga do tórax e aí ele não mexe, eu fico sentindo dor. Então eu tenho que alongar, tenho que fazer exercício e tal. Mas atualmente tem o quê? 1 mês, 2 meses? Na Cintiq? 1 mês. Tem 1 mês. De 1 mês para cá eu passei a trabalhar na Cintiq, que é eu desenhar direto na tela. Que não é igual desenhar na mão, que não é igual desenhar na tablet, mas que está sendo uma experiência muito legal, está sendo mais próximo para mim de desenhar na mão, mais gostoso de desenhar do que era só na tablet. Então eu tô achando bem legal assim de trabalhar. E na questão de ler, eu sempre li quadrinho na tela, mas eu gosto muito mais de ler o livro físico, mas infinitamente mais. Eu lia porque os mangás não chegavam aqui, eu lia tudo na internet. Então assim, acabei acostumando, porque desde adolescente eu lia na internet. Não tenho tanto problema de ler no computador, mas quando é uma coisa que eu gosto muito, eu quero muito ter aquilo, mesmo porque a minha formação é em produção editorial. Então, assim, o livro físico é um negócio muito importante para mim e eu gosto de ter ele ali. Até porque você falou da sua formação. É isso. Não, tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Ótimo. Essa é a última pergunta, gente. Boa noite, obrigada aí pela participação de vocês. Foi muito bacana ouvir vocês esses dias. Eu queria saber, da Lu, vocês dois aí falaram sobre uma questão do desenho, do processo de desenhar, com essa questão do corpo, né? O seu braço, você quebrou na véspera aí da residência, né? E você também falou de uma questão relacionada à sua dormência, um braço que é esquecido. Eu queria saber como primeiro, da Lu, como que o seu corpo respondeu você indo para essa residência, seu braço direito quebrado, né? E como que foi essa descoberta da mão esquerda? Sim. Como que o seu corpo trabalhou isso? Como que foi isso mais detalhadamente? Sim. E do Eduardo, o que acontece com ele, com esse processo de desenhar, todo esse processo criativo, né? Quando o seu braço adormece. E vocês me permitem só uma coisinha que eu queria também, essa última mesa de hoje, né? Eu fiquei muito emocionada com vocês dois, eu senti uma proximidade muito grande de vocês, que vocês são parceiros. Aí eu queria, se fosse possível, de vocês pudessem definir, cada um quadrinho, sobre essa parceria. Como seria? Sim. É isso. Bom, quando eu quebrei o braço, primeiro eu fiquei, né, desesperada, porque eu ia para a residência para desenhar e eu não ia ter minha ferramenta principal. Mas foi engraçado, que aí eu fui numa sessão de acupuntura logo em seguida, e a minha acupunturista falou: você sabe que você quebrou de propósito esse braço, né? Eu estou assim, como assim? Ela falou:
não sei, mas do jeito que você caiu, você queria quebrar esse braço em algum lugar do seu inconsciente, né? Aí eu pensei, eu falei, nossa, eu acho que ela está certa. Porque eu estava indo para fazer essa residência e eu estava sentindo essa pressão que eu comentei o tempo todo aqui, muito grande, assim, de me provar merecedora de ter aquele momento, né, de viver essa residência, de ter que fazer o meu melhor ali, enfim, provar que eu desenho bem, que eu mereço estar ali, que eu posso publicar alguma coisa a partir do que eu fizer dali, vai ser de excelente qualidade. Afinal de contas, o pessoal ia me pagar para estar trabalhando esse mês inteiro lá e tal. Então, uma pressão muito grande de me provar, assim. E eu acho que aí, quebrando esse braço, eu estava livre disso, assim. Nunca vi ninguém tão feliz com o braço quebrado na minha vida. Claro que não foi uma coisa consciente. Eu não cheguei, esmaguei meu braço. Eu realmente caí, tropecei de um jeito muito, muito idiota. Apoiei com a mão assim, um ossinho assim rachou e teve que engessar tudo e tal. 2 meses de gesso e tudo. Mas então, aí eu sabia que, bom, eu não tenho a minha mão para desenhar aqui agora. Eu tenho essa outra mão que ela não tem que provar nada, porque ela nunca fez nada, ela não tem obrigação de nada. Ninguém está esperando nada dessa mão aqui. Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso brincar, posso experimentar, fazer coisa completamente nova, descobrir. Será que o meu traço com essa mão é completamente diferente dessa? Será que ele tem semelhanças? Que nem eu falei mesmo, o quanto do meu desenho está na minha cabeça, nas minhas vivências, no meu jeito seletivo de enxergar as coisas, o quanto realmente é a mão como ferramenta, e aí você vai descobrindo que é uma ferramenta extremamente complexa. Você vê um rachadinho de nada, assim, paralisa a mão completamente. Quando eu tiro o gesso, tudo dói, tudo se move de um outro jeito, tudo travado, por causa de uma coisa de nada, por causa de um tempo parado. E a mão é isso, tem milhares, não sei quantos são, ossinhos, músculos, ela é extremamente sofisticada, assim. E quando você não está acostumado a trabalhar ela, realmente essa mão não tinha firmeza nenhuma no lápis, então qualquer traço era completamente falhadinho, assim. Como é que eu vou aproveitar isso, transformar isso numa parte do desenho, numa estética interessante? Então, foi um momento de experimentar mesmo. E isso me deu uma confiança muito grande. Em todos os aspectos da minha vida, assim, na verdade. Eu não estava devendo nada para ninguém. Qualquer coisa eu tinha desculpa, né? Minha mão está quebrada, galera, não posso fazer nada. Foi bem por aí, né? Foi parecer bem libertador mesmo para você, assim, quebrar o braço. No meu caso é porque meu corpo ele obedece minha cabeça 100%, assim, ele é muito transparente. E aí ele fica estragado quando minha cabeça está estragada. Então, acontece muito quando eu estou muito preocupado com o trabalho que eu tenho que fazer e eu não estou conseguindo fazer, e eu estou demorando para começar, alguma coisa assim. E aí meu braço, o ombro inflama e começa a doer muito. Eu passo um dia deitado, assim, porque eu não consigo mexer mesmo. As costas doem muito, o braço dói muito. E a solução, geralmente, é assim que eu consigo me mover de novo, sentar e desenhar e trabalhar. Porque à medida que vai ficando pronto, aí vou melhorando. É ridículo. Mas é bem isso, né? Completamente isso. Sua cabeça falando pro seu braço o que ela quer, o que ela não quer. Aí eu tenho que respeitar, porque senão fica ruim. Eu não quero ficar sentindo aquela dor tanto tempo. É bem ruim. E a sua outra pergunta, eu não entendi direito, na verdade. Eu também.
a gente se ama tanto, acho que a gente não ia colocar quadrinho no meio disso. Foi um pouco o que a gente fez nas histórias da residência. Foi. Você falou muito da nossa relação mesmo, assim. Eu falei um pouquinho... é complicado, é muito sentimento. Mas, ao mesmo tempo, ia ser uma coisa interessante pensar, porque a gente se conheceu por causa de quadrinhos. É uma coisa, até que, uma das coisas em que eu penso, no momento em que eu estou odiando trabalhar, fazer quadrinho e tal, eu tento pensar em tudo que o quadrinho me trouxe de bom. E a maior parte das coisas foram as pessoas que o quadrinho trouxe para a gente. Principalmente você, que a gente se conheceu num evento de quadrinhos, e bebedeira. É complicado. Não tem jeito. Não tem. Eu não colocaria quadrinho no meio disso. Assim, eu gosto muito da gente. Quadrinho é meu trabalho. Obrigada. Boas perguntas. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Obrigada demais.